Bom dia, eu quero hoje registrar que com enorme satisfação nós vamos estar tendo a oportunidade de estar conversando com o Adriano Pires. O Adriano ele é doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris e atua há mais de 40 anos na área de energia. A sua última experiência no governo foi justamente na Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Desenvolve atividades de pesquisa e ensino nas áreas de economia e regulação, em economia de infraestrutura, aspectos legais e institucionais da concessão de serviços públicos e tarifas públicas. É cofundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e, recentemente, ele chegou até a ser cogitado para um papel importante dentro da Petrobras, mas, no fundo, é um reflexo de um homem que dedicou a sua vida a um aprimoramento da sua intelectualidade. Uma pessoa admirada, respeitada, bem vista, e, portanto, eu me sinto privilegiado por estar nesse momento aqui conversando com o Adriano Pires sobre energia, infraestrutura e sustentabilidade. Meu bom dia a você e o prazer de te receber, Adriano. E vou, antes de passar para você, já vou dar uma pergunta. Se você já se apresenta, fala, e a gente parte aí daquilo que para mim parece muito curioso, né? Porque na história da humanidade, a busca por energia e evolução sempre andaram lado a lado, né? Da madeira ao petróleo. Qual que é o futuro da energia? Bem-vindo. Bom dia a você também, Cláudio, é um prazer estar aqui. Eu acho que o mundo, como você falou, sempre teve como alavanca a energia, né? Se você pegar, por exemplo, a Revolução Industrial Inglesa, né, a alavanca foi o carvão. Né? Anteriormente, a alavanca era a madeira, a lenha, como você falou. Então, você já teve uma transição energética entre lenha e carvão. Quando você vai para o século XX, você repara que a história do século XX se confunde com a história do petróleo, né? Porque a principal indústria do século XX foi o automóvel. E só foi o automóvel porque você tinha petróleo abundante e barato. E os Estados Unidos se torna a grande potência mundial também no século XX em função, inclusive, das chamadas 7 irmãs, as principais empresas petroleiras do mundo, basicamente 6 eram americanas. Agora, o que está acontecendo? A gente está tendo agora um movimento de transição energética novamente. E essa transição energética que a gente está vivendo nesse momento é uma transição diferente daquela da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo. Por quê? Porque aquelas transições anteriores, basicamente, elas foram feitas por questões econômicas. E agora a transição, além de ser feita por uma questão econômica, o principal vetor não é o econômico, é o ambiental. O mundo está preocupado com o meio ambiente, o mundo está preocupado com o aquecimento do planeta, e aí você está numa transição onde todo mundo está dizendo o petróleo vai acabar, não vai ser mais usado. Não é que o petróleo vai acabar, né? Tem sempre aquela célebre frase do Sheikh Yamani, né? Que foi o ministro da energia no primeiro e segundo choque do petróleo, 73, 79, onde ele falava que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? E o petróleo não vai acabar por falta de petróleo. O problema todo é que esse petróleo está virando um problema para a humanidade, no sentido do meio ambiente. Então, todo mundo está preocupado com o aquecimento do planeta, com o efeito dos gases de estufa, né? E aí você está entrando, então, numa nova situação. E é interessante a gente observar isso, porque a guerra da Ucrânia agora, ela trouxe uma nova configuração para o mapa da energia no mundo, a meu ver. Por quê? Porque até a guerra da Ucrânia, você estava demonizando muito rápido o combustível fóssil, né? Porque havia uma pressa em fazer uma transição energética e os ambientalistas estavam fazendo um discurso muito radical, alguns deles, né? Inclusive com atitudes que ninguém esperava, do tipo ambientalistas entraram no conselho de administração da ExxonMobil, entraram no conselho da administração da Shell, para que as empresas, as grandes petroleiras, reduzissem os investimentos em exploração e produção de petróleo. Então, com a guerra, a gente reparou que o combustível fóssil ainda é muito importante para quê? Para a segurança de abastecimento de energia. Então, a questão ambiental ela tem que ser colocada junto, a questão da sustentabilidade, junto com a questão de segurança energética. Nesse contexto, né, eu acho que a guerra mostrou que a transição ela vai continuar acontecendo, mas talvez numa velocidade menor.
E, a meu ver, para a gente tentar fechar essa primeira pergunta, o caminho agora não vai ser mais de uma única fonte representando quase o monopólio da geração de energia no mundo. Lembra? Lenha era um monopólio, carvão era um monopólio, petróleo era um monopólio. Eu acho que agora a gente caminha, Cláudio, para matrizes energéticas diversificadas e regionalizadas. Então, a gente vai ter gás natural, que é o chamado energia da transição, que é um fóssil, mas é o mais limpo deles. Nós vamos ter eólica, nós vamos ter solar. O Brasil está muito bem colocado na questão dos biocombustíveis. A gente vai ter o hidrogênio. Então, você vai ter, então, matrizes energéticas diversificadas e um pouco também regionalizadas. Cada região do mundo vai querer usar a sua vantagem comparativa. Então, acho que essa é a grande diferença que a gente vai ter das outras transições energéticas, onde sempre uma fonte foi eleita como monopolista, como predominante. Dessa vez, não. A gente vai ter várias fontes de energia e todas elas, Cláudio, gerando energia elétrica, né? O mundo está cada vez mais eletrificado. Eu sempre brinco que o objeto que a gente não consegue viver sem é a tomada. Ninguém vive sem uma tomada hoje. Todo mundo precisa da tomada. Sem tomada não tem vida. E eu acho que é por aí que o mundo caminha. Muito interessante o que você está falando, né? E você usa muito esse termo de transição energética, né? E o Brasil? Em que patamar o Brasil está nesse cenário? Olha, o Brasil está muito bem colocado. Acho que o Brasil é um país que é uma potência agrícola e uma potência energética. E essas coisas andam juntas, né? Porque sem energia você também não é potência agrícola, né? Então, o Brasil tem uma matriz hoje já bastante diversificada. Se você olhar o mapa brasileiro, né, você vai ver que você tem muita água no Brasil. As hidrelétricas, né, são as principais responsáveis por geração de energia elétrica no Brasil, cerca de 60%. Você tem vento no Brasil, região norte, nordeste, tem vento nos melhores lugares do mundo, que para gerar energia com vento, a eólica. Nós temos a biomassa no centro-oeste de São Paulo, né? A biomassa da cana-de-açúcar, que é uma planta maravilhosa, né? Que gera uma centena de energias. Você tem o gás natural e o petróleo do pré-sal. O pré-sal hoje é a principal fronteira de produção de petróleo offshore do mundo. Né, são campos com custo cada dia mais barato e com grande produtividade e petróleo de alta qualidade. E você tem sol no Brasil inteiro. Então, nós não temos um problema de energia. Então, a gente tem só... Qual é o grande desafio brasileiro? É a gente ter políticas públicas que entendam que o mundo caminha para matrizes energéticas diversificadas e que não existe energia ruim, Cláudio. O ruim é não ter energia, o ruim é ter energia cara. Então, a gente tem que olhar o quê? Cada energia tem um atributo. Então, a eólica tem um atributo, o solar tem outro, o gás tem outro, a biomassa tem outra. Então, a gente tem que entender isso. Se a gente entender isso, o Brasil vai, nos próximos anos, ser realmente uma potência de energia, porque nós temos, volto a repetir, muita fonte primária de energia, poucos países no mundo, talvez os Estados Unidos, têm uma diversidade energética tão grande como o Brasil. Então, nós estamos muito bem colocados. Outra vez, o que a gente tem que entender é que precisa de política pública, né? Precisa de governo, precisa de planejamento, senão a gente começa a se embolar, apesar de ter essa energia toda disponível no país. Com tanto potencial, você falou do sol, né? O Shimon Peres falava muito do sol como um elemento que alimentava a democracia, porque está disponível para todos. E não tem nem regulação, no sentido de você poder evitar esse tipo de acesso, né? E aí você falou muito sobre energia elétrica, e é verdade, todo mundo depende de uma tomada, né? Lá na ponta, para quem é leigo, né, sempre surge a questão, é possível segurar o preço da energia elétrica? Olha, Cláudio, a energia, ela não é um produto barato, né? Porque cada vez você tem uma demanda crescendo, né? Eu falo hoje, em qualquer lugar do mundo, para você ter qualidade de vida, para você ter dignidade de vida, você precisa de saneamento e de energia elétrica. Sem essas duas coisas, você não consegue. E se olhar para o mundo, o consumo per capita de energia é muito desigual. Né? Se olhar os Estados Unidos, em comparação com o Brasil, com a América Latina, com a África, a Europa, então você tem um consumo de energia que é muito desigual. Então você precisa aumentar esse consumo de energia, principalmente para os países em desenvolvimento. Então essa demanda de energia ela é crescente. Quando a demanda cresce muito, né, e a oferta não acompanha, o preço da energia sobe, né, porque você tem que ter o equilíbrio entre oferta e demanda, e o equilíbrio se dá via preço. Por isso que a energia
ela tem sido um produto caro. Agora, o que pode baratear a energia são avanços tecnológicos, né, que aumentem a oferta de energia. Então, nesse contexto da diversificação energética, o Brasil, por exemplo, tem uma fonte de energia que é fabulosa, que tem um potencial imenso, que vai entrar nessa matriz energética brasileira, que é o biogás. O biogás de aterro sanitário, o biogás gerado de etanol. Para cada litro de etanol, você produz 12, 13 litros de vinhaça, de vinhoto. E também dali você pode ter o biogás e o biometano para gerar energia elétrica, botar no carro substituindo o diesel. E outra fonte de energia, na minha opinião, que vai ajudar a equilibrar um pouco os preços não serem tão altos, no sentido de aumentar a oferta, a nível mundial, em escala mundial, é a energia nuclear. A nuclear é uma energia também que foi muito demonizada nos últimos anos, e ela é uma energia, você gera muita energia por quilômetro, né? Deixa eu explicar, por exemplo, o solar é interessante, mas tem um problema solar. Para você botar placa solar, você tem que ter muita área disponível. A energia nuclear, não, com pouca área você gera muita energia. Então, eu acho que isso pode ajudar. Outra questão, vamos para o Brasil, o pessoal reclama, a energia elétrica no Brasil é muito cara. É muito cara mesmo, é uma das mais caras do mundo. Talvez seja a segunda ou terceira mais cara do mundo. A primeira mais cara é a Alemanha. Mas e por que é cara no Brasil? Não é só por questão da geração, é que a gente paga muito imposto, Cláudio. Então, o ICMS estadual e o PIS/COFINS, principalmente o ICMS, é muito elevado. Então, se você pegar a conta da tua casa, vamos supor que você pague R$1.000 ou R$500 de energia elétrica, quase metade é imposto. E tem outro pedaço também que é subsídio. A gente ainda está subsidiando muita energia chamada renovável, eólica, solar, que não precisa mais de subsídio. A tecnologia já chegou a um nível que ela é competitiva com qualquer outra fonte de energia. Então, uma coisa que a gente precisa fazer no Brasil para baratear a energia é uma reforma tributária. A gente ouve tanto falar, vamos fazer uma reforma tributária. E o capítulo energia é muito importante na reforma tributária. Por quê? Porque hoje, na realidade, a gente trata energia elétrica, o próprio diesel, o botijão de gás, que é um produto altamente importante para a população de baixa renda, a gente trata como se fosse cigarro e bebida. A gente bota uma alta carga tributária em cima de bens que são essenciais para a população. Então, se a gente, numa reforma tributária que o Brasil precisa fazer, olhar esse capítulo da energia, a gente pode baratear isso. Agora, de qualquer maneira, a gente tem que entender que cada vez mais é um recurso escasso. Então, o que precisa também é que a população em geral, não no Brasil só, a nível mundial, consuma energia com maior eficiência. Tem que cuidar desse produto, não pode deixar a lâmpada ligada. Os aparelhos, graças a Deus, cada vez mais, você hoje olha um ar-condicionado, olha uma geladeira, a eficiência energética é muito superior a 5, 10 anos atrás. Então, a gente tem que caminhar nesse sentido de tentar o quê? Que a oferta caminhe mais junto da demanda, mas a energia ela é um bem escasso e ela não vai ser barata. Ela tende sempre a ficar cada vez mais cara. Vamos deixar de lado as questões políticas do país, né? Porque elas sempre estarão presentes e ao longo desses anos todos, né? Já não somos tão meninos, nós dois, né? Os políticos estão aí, vão continuar estando, né? E espero que cada vez melhores. Mas o fato é que a transição das estruturas de governo não devem ser confundidas com os modelos de gestão do Estado brasileiro, que é onde o tecnicismo deve estar presente. E é nessa linha que eu queria te perguntar a tua opinião a respeito da legislação, os modelos de financiamento e esse dilema do público versus o privado. Porque em saúde também se fala muito sobre isso, né? E eu, por exemplo, acho um absurdo, quer dizer, eu acho que o que o cidadão quer é ser atendido. E eu, como consumidor, o que eu quero é ter energia, a qualidade adequada, no custo adequado, para poder fazer o que eu preciso. Então, como é que você pode enxergar essas questões que eu chamo de questões estruturantes, independentemente de alinhamentos políticos? Olha, você falou uma palavra muito importante, que é a gestão pública, né? Eu acho que o Brasil cada vez mais tem que prestigiar o gestor público. E na área de energia, a gente tem que entender qual é o papel real do Estado numa democracia e num país moderno. Eu acho que eu defendo há muito tempo que não faz sentido você ter empresas estatais de energia. O que faz sentido é você fortalecer a gestão pública, fortalecer as agências reguladoras, os órgãos que fazem o planejamento do setor de energia, os órgãos de defesa da concorrência, como o CAD.
Eu acho que o Estado empresário é muito ruim, né? E ainda mais nesse momento que o mundo está passando. Ele é ineficiente, né? Ele é inchado, e a gente percebe que não faz, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Petrobras. Não faz sentido hoje, no mundo moderno, o Estado ser dono de uma empresa de petróleo, ainda mais numa transição energética. Se a gente está apostando, e é uma aposta real, que o mundo vai cada vez mais consumir menos petróleo, a questão é saber quando. Mas vamos lá, até 2050 é um número que muita gente acha, o petróleo tende a ficar em desuso. Se o petróleo fica em desuso, a empresa que produz petróleo ela vai valer menos. Então, por que não a gente privatizar logo a Petrobras? Porque cada dia que a gente não privatiza, ela vale menos. E você, então, está punindo gerações futuras de brasileiros. Então, eu não vejo sentido nenhum. Você agora está num processo de privatização da Eletrobras. Eu acho perfeito, porque você vai passar a Eletrobras para a iniciativa privada, ela vai poder investir mais, ela vai poder gerar mais emprego. Então, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que fazer no setor de energia no Brasil, já está fazendo, mas acho que com alguma lentidão, precisa acelerar, é separar a questão da gestão pública e da gestão das empresas. Gestão de empresa é o privado que faz, gestão pública é o governo que faz. E nesse meio do caminho você tem o Congresso Nacional, evidentemente, que tem que legislar. A legislação é importante, mas a gente tem que ter cuidado também que o setor de energia é um setor intensivo em capital. O retorno dos investimentos no setor de energia são de longo prazo, não são de curto prazo. Então, se você não tiver uma gestão pública que traga estabilidade regulatória e um Congresso Nacional que faça uma legislação que traga segurança jurídica, você não terá os investimentos. Então, esse é o grande desafio. E você não pode ficar mudando a regulação a todo momento, nem mudando a legislação a todo momento, já que a gente está tratando de um setor intensivo em capital e o retorno é de longo prazo. Então, eu acho que esse é o desafio, a gente botar as caixinhas separadas, prestigiar cada vez mais o gestor público, tá certo? Você fazer o congressista entender que legislar não é uma coisa que você tem que mudar toda hora, tem que pensar no longo prazo e a gestão das empresas tem que ser privada, não pode ser mais uma gestão estatal. Isso passou, teve uma importância, não nego isso, né? Mas hoje em dia eu acho que no final do dia as empresas estatais hoje beneficiam as corporações e não a sociedade brasileira. Eu chego a falar que a corporação fica com o ativo da empresa e o passivo ele passa para a sociedade. Então, a gente tem que acabar com isso. A gente vê, por exemplo, agora, com a guerra da Ucrânia, o preço do petróleo subiu muito. Então, foi aquela discussão, o governo vai controlar o preço da Petrobras, o governo vai controlar o preço da Petrobras, uma discussão boba, primária. Se você tivesse um setor tudo privado, não vai controlar. Agora, se tiver abuso de poder de monopólio, tem que ter uma agência reguladora, tem que ter o CAD, o presidente fica chateado, a Petrobras abaixa o preço não abaixa na bomba. Então, vamos estudar por que está acontecendo isso, mas para isso você tem que ter gestão pública, porque é a gestão pública que vai estudar o que está acontecendo na cadeia do petróleo, tá certo? Agora, enquanto a gente não fizer essa gestão privada das empresas, fica sempre aquele fantasma. Vai ter intervenção do governo, não vai ter intervenção. A gente teve uma intervenção no setor elétrico, no setor de petróleo, no governo da ex-presidente Dilma, que quase quebrou o setor elétrico brasileiro, que foi a chamada MP 579, e o controle de preço na Petrobras, que deu um rombo na empresa de 40 bilhões de dólares. Se fez 3 refinarias, a Abreu Lima foi construída custando 3 vezes mais do que deveria. A refinaria do Comperj, no Rio de Janeiro, Maranhão e Ceará, se gastou um caminhão de dinheiro, escândalos, e não tem refinaria nenhuma construída. Então, isso é que precisa a gente fazer no setor de energia. O setor de energia ele precisa mudar essa concepção que vem de lá de trás, de Estado, ser o gestor das empresas, e a gente passar isso para o privado. Eu acho que a privatização é fundamental para a gente fortalecer a gestão pública e colocar o Congresso, na cabeça do Congresso, o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Acho muito importante os pontos que você aborda, né? Falando de eficiência, aliás, a inversão do conceito do cliente. Quer dizer, o cliente não é o consumidor, é a corporação, né? Parece que aquela organização vive focada no interesse da corporação e não de servir a sociedade. Essa dissociação acontece justamente porque as mecânicas de cobrança da gestão pública favorecem isso, na estrutura atual, como vem funcionando.
E eu acho importante as coisas que você está chamando a atenção. Aliás, queria até pegar uma carona em cima disso, que muita gente fala das questões brasileiras analisando de forma dissociada do mundo, né? Nós tivemos dois fenômenos importantes simultaneamente, né, sucessivamente, um deles sobre o qual estão superpostos, aliás, os dois, e que influenciam, em primeiro lugar, a questão da pandemia, né, que tem o seu efeito também em questões da energia, imagino eu. E também a tragédia agora dessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Como esses elementos, que são elementos que, a rigor, fogem de um certo controle nosso, local, interferem nas questões energéticas a médio e longo prazo? Olha, a pandemia, ela mexeu com o mundo todo, né? O mundo parou de crescer, né? Todo mundo ficou mais pobre, né, Cláudio? Com a pandemia. Uns mais, outros menos, mas todo mundo se empobreceu na pandemia. Por quê? Porque a economia não cresceu. E a gente lembra que em 2020, né, lá em abril, maio, o preço do petróleo caiu abaixo de $20 o barril. Por quê? Porque a economia parou e os lockdowns, né? Todo mundo ficou em casa, o avião não andava, a gente não, o único derivado de petróleo que ainda teve um consumo mais ou menos garantido foi o diesel. Você tinha ainda caminhões rodando para levar as mercadorias, né? Os remédios, enfim, tudo para os consumidores poderem viver, né? E ali naquele momento, por exemplo, no Brasil, você perdeu uma oportunidade interessante, porque essa coisa do gasolina cara, diesel caro, botijão de gás caro, você poderia ter criado ali, quando o petróleo estava $20, você podia ter criado um fundo, né, para você, na hora que o petróleo voltasse a crescer, como é o caso atual, você tivesse um recurso para que o consumidor não pagasse, por exemplo, esse efeito guerra que está acontecendo agora, né? Eu sempre coloco o seguinte, se não tivesse guerra da Ucrânia, hoje o barril do petróleo custaria algo como entre $90 e $95. Por que $90 e $95? Porque quando as vacinas chegaram, o mundo voltou a crescer. E na hora que o mundo voltou a crescer, é que se reparou que o combustível fóssil, como o petróleo, como o gás, o carvão, tem importância muito grande para sustentar o crescimento econômico. Então, a demanda cresceu na frente da oferta e o preço subiu muito. Aí, quando vem a guerra da Ucrânia, esse preço ultrapassa os $100. Então, o que eu falo assim, já a partir de $95 é efeito guerra. Então, você poderia ter construído um fundo no Brasil para que a população não pagasse o efeito guerra. Não é subsídio. Subsídio não é, porque eu estou mandando a população, a sociedade, pagar o preço de mercado. Agora, a guerra é uma coisa conjuntural, que eu não deveria passar esse valor para a população. Então, isso é uma coisa interessante do ponto de vista nacional, né, da política energética brasileira, em particular do petróleo. Agora, o Brasil, né, ele está muito bem colocado outra vez nessa história. Por quê? Porque, na realidade, a guerra da Ucrânia mostrou, volto a repetir, a importância ainda que vai ter o petróleo e o gás natural no crescimento econômico dos países, em particular os países em desenvolvimento. E o Brasil pode ser um protagonista na cena do petróleo. Por quê? Porque o Brasil, cada vez mais, Cláudio, vai ser um grande produtor de petróleo em função do pré-sal. Então, hoje a gente está produzindo algo como 3 milhões de barris por dia. Nós podemos chegar nos próximos anos a 6 milhões de barris por dia. Então, o Brasil hoje, entre aspas, é país da OPEP. Então, quando a gente reclama do preço do barril alto, eu falo assim, puxa, a gente é meio assim esquisito, né? Por quê? Porque se a gente grande produtor de petróleo, vamos ser cada vez mais produtores de petróleo, nós também já somos exportadores de petróleo. Então, barril caro para a gente é bom negócio. Por quê? Porque aumenta a arrecadação do Estado, principalmente através de impostos, royalties, participações especiais, a União, os estados e municípios ganham mais dinheiro. O problema todo é que a gente já está focado lá no passado do país importador e a gente fica preocupado com o preço da gasolina na bomba e do diesel na bomba, a sociedade. Sim. E é uma preocupação legítima, tá certo? Eu também estou chateado, o inglês está chateado, o americano está chateado, está todo mundo chateado de pagar gasolina cara. Agora, a gente poderia, com a arrecadação do petróleo que a gente tem hoje, criar o tal do fundo para que o efeito guerra não fosse para a sociedade. E a gente não fez isso até agora. Então, isso é que a gente poderia. Por que a gente poderia criar esse fundo? Porque hoje a gente arrecada muito dinheiro com petróleo, porque nós somos grandes produtores de petróleo. Então, se o mundo, Cláudio, ainda vai precisar de consumir muito petróleo daqui para frente, a gente vai ser protagonista, porque a gente vai ser um dos supridores de petróleo para o mundo.
O gás natural é uma fonte muito especial também. A gente está vendo, o que a gente está vendo hoje na guerra? Que a Europa ficou refém do gás russo, né? Então o pessoal brinca, se o Putin fechar a torneira do gás, a Europa morre de frio, né? A Europa hoje depende de 40%, 50% do gás da Rússia. O Brasil também é um produtor de gás, mas a gente ainda não tem política de gás no Brasil. Pra você ter uma ideia, hoje a gente reinjeta. O que é reinjetar? Quando você tira o petróleo do campo, você também tira gás. Como você não tem hoje no Brasil infraestrutura de gasodutos, de unidades de tratamento de gás e mesmo um mercado para consumir esse gás, a gente devolve esse gás para a natureza. Então, hoje a gente está reinjetando no Brasil cerca de quase 70 milhões de metros cúbicos de gás, devolvendo para a natureza. Para quem está escutando a gente ter uma ideia, isso significa praticamente metade do consumo atual brasileiro. E para a gente ter uma ideia maior, hoje o Brasil, Cláudio, importa 50% do gás que ele consome e reinjeta essa quantidade. Então, se a gente também tivesse uma política pública adequada para o gás natural, nesse momento, a gente poderia estar diminuindo em muito a nossa importação e até estar exportando gás para a Europa. Hoje a Europa é um grande comprador de gás. A gente viu recentemente o próprio governo americano colocar o presidente Biden, que ele quer mandar para a Europa 15 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Então, o grande beneficiário assim, nesse mapa, desse novo mapa geopolítico da energia pós-guerra da Ucrânia, é outra vez os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque ele é uma grande potência energética. Ele produz muito gás, ele produz muito petróleo. E por que ele produz muito gás? Porque ele investiu no tal do shale gas, no tal do shale oil. E a gente, no Brasil, poderia estar na mesma posição dos Estados Unidos. A Rússia, na minha opinião, ela do ponto de vista energético, ela sai menor dessa guerra. Por que ela sai menor dessa guerra? Ela continua sendo uma grande potência. Ela é o segundo maior produtor de gás do mundo, o terceiro maior produtor de óleo do mundo. Mas por que ela sai menor, Cláudio? Porque no mundo da energia tem uma coisa muito importante. Você tem o consumidor, ele tem que acreditar no fornecedor. Se ele começa a desconfiar do fornecedor, que pode faltar, ele vai procurar outro fornecedor. O que aconteceu nessa guerra? A Europa agora não acredita mais na Rússia. A Europa sabe que a Rússia não dá garantias de abastecimento. E aí, quando o consumidor percebe isso, ele vai procurar outros fornecedores. A gente teve uma coisa muito interessante no Brasil lá atrás, então por isso que ela sai menor. Ela não sai menor porque ela vai deixar de ser grande produtor de gás ou grande produtor de óleo. Ela sai menor porque, para quem ela vendia mais energia, o cara não acredita mais nela. Ele tem uma desconfiança de suprimento. Então, o que está acontecendo com a Rússia? Ela vai ter que desviar esse fornecimento para onde? Para a Ásia, principalmente para a China. Mas aí ela fica na mão de um único consumidor, o que também faz ela ficar menor. Tem um exemplo muito prático, trazendo aqui para o nosso país, que você deve lembrar muito bem, foi o Proálcool. Lembra do carro álcool? Sim. Você tinha, não sei se você já teve, mas eu tive carro álcool, aquele carro 100% a álcool. Chegou num determinado momento no Brasil, as pessoas foram nos postos vendedores e não tinha álcool, faltou álcool. O que aconteceu? Acabou o programa do álcool. Por quê? Porque o consumidor ele não admite não ter aquela... Quando parou de ter uma energia, ele não acredita mais naquilo. Aí o que aconteceu? Por que o álcool voltou a ter sucesso no Brasil? Mudou de nome, hoje não é mais álcool, hoje é etanol. E o carro flex. O carro flex, o que ele deu? Ele deu garantia ao consumidor, olha, se você for no posto e não tiver álcool, você pode botar gasolina. Se você não inventa o carro flex, esse programa tinha acabado. Então a energia tem essa coisa. Se falta... o consumidor não acredita mais nele. Por isso que eu estou dizendo a você, na minha opinião, a Rússia sai menor da guerra do ponto de vista do mapa da energia do mundo, da geopolítica da energia. E volto a repetir, não é porque ela deixou de ser um grande produtor de gás e óleo e de carvão, é porque ela não deu garantias de suprimento. Ela ameaçou o consumidor de que falta. E na hora que ela fez isso, o consumidor agora diz, não, eu vou começar a comprar dos Estados Unidos, apesar de ser mais caro, os Estados Unidos me dá garantia. E é o que eu também sempre falo, a energia mais cara que existe, Cláudio, é aquela que a gente não tem. Fato. Vou partir agora para um assunto que também, já que estamos falando de variações de matizes energéticas, e caminhar para algo que eu lembro de menino, né?
quando o Brasil começou a discutir a criação das usinas nucleares em Angra dos Reis, né? Aí passa pelo fenômeno de Chernobyl, né? E a questão da utilização para fins bélicos da própria energia nuclear, né? Então, acho que ficou estigmatizado, né? Como algo ruim, né? Você hoje considera que existe um espaço para energia nuclear? Ela é limpa, ela é segura, o mundo está maduro para esse tipo de utilização? Olha, Cláudio, eu acho que existe um espaço muito grande. Como já conversamos aqui, as matrizes tendem a ser diversificadas. Você não vai mais depender de uma única fonte, como foi o século XX com o petróleo, a Revolução Industrial Inglesa com o carvão. Então, a nuclear ela é uma energia que você é limpa, ela não gera efeito de gases de efeito estufa. E a tecnologia dela está melhorando, você está criando pequenas centrais nucleares. A própria Alemanha, me parece, com essa guerra da Ucrânia, ela deve ter feito assim, uma meia-culpa de ter desligado nucleares precipitadamente e ficado muito dependente de quê? Do gás da Rússia e da energia renovável. A energia renovável é um capítulo que a gente tem que explicar também. Energia renovável, como eu te falei, é uma energia boa, ela tem atributos bacanas, mas ela tem um problema hoje, que ela é uma energia chamada intermitente. O que é intermitente? Você só gera energia com eólica se ventar, você só gera energia solar se fizer sol, você só gera energia de hidrelétrica se chover, se encher o reservatório. Então, essa intermitência dela cria problemas de segurança de abastecimento. Nesse verão passado, no Reino Unido, ventou pouco, aí começou-se a consumir mais gás, e aí veio a guerra. E aí as tarifas de energia elétrica na Europa chegaram a crescer 300%. O gás hoje é a principal fonte de aquecimento do europeu. Então, a energia nuclear, como a energia do gás natural, são energias que têm confiabilidade muito alta, né? Então, elas complementam o seu atributo a energia renovável. Por exemplo, no caso brasileiro, se você pegar o caso brasileiro, a gente tem no caso brasileiro o quê? Uma energia hidrelétrica que hoje é fio d'água que só gera quando chove. Ano passado a gente esteve na beira de ter um racionamento, porque tivemos uma seca muito grande, né? Então, o gás natural, as térmicas a gás, faz o quê? Um papel de trazer o quê? Confiabilidade ao sistema, com a nuclear também. O que é confiabilidade? Elas funcionam como uma espécie de reservatório virtual para a hidrelétrica e funcionam como uma espécie de uma bateria virtual para as fontes como eólica e solar. Porque hoje, tecnologicamente, a bateria ainda é muito cara. Você não consegue armazenar ainda a um preço acessível energia solar, energia eólica. E a gente já falou aqui, a energia está muito cara, né? Vai ficar mais cara ainda. Esse é outro problema que os ambientalistas precisam entender. Não pode fazer transição energética com preço muito alto de energia. Porque se o preço ficar muito alto de energia, você reduz o padrão de vida das pessoas. E aí, reduzindo o padrão de vida das pessoas, muita gente vai começar a ficar contra as teses ambientalistas. Então, tem que tomar cuidado para fazer um equilíbrio entre as diferentes fontes para que se permita que lá na frente a gente consiga atingir o que todo mundo deseja e vai atingir, com certeza absoluta, uma matriz energética a nível global 100% limpa. Para finalizar, tá? Duas coisas que, como cidadão que se interessa pelas questões nacionais, sempre acaba questionando. E talvez você possa aqui passar para a gente a sua visão estruturada a respeito disso, né? Nós temos sempre vivenciado experiências que representam um fantasma, né? Que seria uma questão de um possível racionamento de energia no nosso país. E não precisamos particularizar para um governo mais recente, porque a gente escuta essa história de possíveis apagões há algumas décadas, né? Talvez duas, né? Que eu me recorde, né? Isso vive na cabeça de cada uma das pessoas como sendo algo que potencialmente poderá ocorrer. O Brasil faz algo nessa frente ou não? Fora isso, tá? Que é algo que também sensibiliza o consumidor final, né? Que envolve justamente o preço do combustível, como muito bem você colocou, lá na bomba, né? Que é a forma como a gente enxerga. Infelizmente é pobre, existem coisas muito maiores por detrás disso, poderíamos até discutir, né? O que é mais importante, o preço do gás para alimentação ou o preço da gasolina, né? O que a gente pode fazer no curto e no longo prazo para a gente pelo menos ter uma diminuição dessa volatilidade?
porque eu acho que no momento que o preço se estabiliza dentro de um patamar, claro, com pequenas variações, a gente cria uma cultura comportamental adequada para aquela realidade, né? Então são questões que talvez o cidadão comum gostaria de ouvir de você. Olha, Cláudio, eu acho que o Brasil anda flertando muito com racionamento, né? A gente teve um racionamento lá no Fernando Henrique, né? Naquele momento já gerava 80% da energia com água. Aí parou de chover, né? A gente não tinha térmicas, né? E acabou tendo que ter um racionamento. Já teve mais 2 ocasiões, a última foi ano passado, que a gente quase também bateu na trave, a bola foi para fora, porque no final do ano, em outubro, começou a chover, e a partir de dezembro veio muita chuva. Tanto que esse ano, agora, de 2022, você não tem nenhum problema de água de reservatórios, os reservatórios estão muito cheios, e semana passada mesmo o presidente Bolsonaro anunciou o fim da bandeira de escassez hídrica e a volta da bandeira verde, que significa uma queda nas tarifas de algo como 20%. Mas a gente não pode ficar dependendo tanto, outra vez, da natureza. O Brasil hoje é muito refém da natureza no que se refere à energia elétrica, porque a gente tem uma energia hoje basicamente gerada com hidrelétrica, ainda tem um crescimento muito grande da eólica e da solar, que são todas as 3 fontes que dependem da natureza, né? Então, eu chamo até que essas energias são energias indisciplinadas, né? Que elas só geram quando a natureza permite. Então, a gente precisa de trazer confiabilidade para a matriz energética brasileira. Então, a gente precisa de botar térmicas a gás natural, gerando determinado volume de energia na base do sistema. A gente precisa também voltar a ter um pouco mais de nuclear no Brasil, para que a gente, então, tenha uma confiabilidade maior e você reduza essas volatilidades também de preço, né? Porque o que acontece hoje? Quando para de chover, o preço da energia dispara. Não é por questão econômica, é por a natureza que faz o preço disparar. Quando chove muito, como está acontecendo agora, o preço cede. E nós temos que diminuir essa volatilidade. Então, no caso do setor elétrico, a gente precisa de quê? De botar mais confiabilidade. Isso a gente faz com térmicas a gás. Agora mesmo você aprovou uma lei da Eletrobras, que você vai colocar 8 gigawatts de térmicas a gás no sistema para trazer essa confiabilidade. Como eu falei para você, criar um reservatório virtual de água, criar uma bateria para poder expandir a eólica solar sem risco de desabastecimento e também sem risco da tarifa aumentar muito. No caso do petróleo, é um pouco diferente. No caso do petróleo, a gente precisa de quê? A gente tem que entender que o petróleo é uma commodity, né? E toda commodity ela é muito volátil. E o petróleo talvez seja a commodity de maior volatilidade no mundo. Por quê? Porque a volatilidade do petróleo ela depende da lei da oferta e da demanda, mas também depende muito de fatores geopolíticos. Qualquer atentado terrorista, qualquer guerra faz o preço disparar. Então, a gente no Brasil tem que ter um mecanismo para que esses efeitos de volatilidade dados não pelo mercado, e sim por fatores geopolíticos, não atinjam a população. Então, eu defendo a criação de algum fundo de estabilização de preço. Agora, no questão do combustível também, a gente é bom entender também que o Brasil também é um país privilegiado. Nós temos os biocombustíveis, o etanol e o próprio biodiesel. O etanol é maravilhoso. Em termos ambientais, São Paulo, se você pegar as 20 cidades um problema de qualidade de ar, São Paulo não está entre as 20 cidades com problema de qualidade de ar. Por quê? Você mistura 27% de álcool anidro na gasolina, de etanol anidro na gasolina, e você tem o etanol hidratado, que você pode colocar 100% no teu carro. Eu fico até assim, para um pouco fechar nossa conversa, a gente tem um pouco de efeito vira-lata no Brasil, né? Como falava o Nelson Rodrigues, a gente fica falando de carro elétrico, né? O carro elétrico, ambientalmente, ele não é melhor que o carro etanol, ao contrário, o carro etanol é muito melhor que o carro elétrico, né? E é nesse sentido que eu falei também para você na nossa conversa, que as soluções energéticas vão ser diversificadas e tem que olhar a vantagem comparativa que cada país tem. Então, o Brasil tem uma tremenda vantagem comparativa como o maior produtor de biocombustível do mundo junto com os Estados Unidos. Nós não podemos jogar isso fora, nós não podemos ter o tal da síndrome do vira-lata, porque nós temos um combustível altamente limpo, eficiente para a gente usar. Então, eu acho que é um pouco isso. A gente tem que ter mecanismos de política pública para a questão de evitar que a volatilidade promovida pela geopolítica atinja o consumidor, no caso do combustível, e no caso da energia elétrica, a gente precisa construir uma matriz mais diversificada e menos dependente da natureza, e isso vai se dar com térmicas
a gás natural, nuclear e até com energia limpa, como é o caso do biogás, que eu também citei durante a nossa conversa. Eu acho que isso é o que a gente precisa fazer. E aí o Brasil, eu tenho certeza, uma das maiores vantagens comparativas que o Brasil tem hoje, volto a repetir, é ser uma potência agrícola. O Brasil ajuda a alimentar o mundo e o Brasil vai ajudar o mundo a ter uma matriz energética cada vez mais limpa e cada vez com maior segurança. Poucos países têm essa vantagem. Então nós podemos sair dessa história de pandemia, sair dessa história de guerra mais fortes e finalmente a gente ser um país assim de destaque no mundo em função dessas características que a gente colocou de potência agrícola e potência energética. Puxa, Adriano, que aula, tá? Que privilégio, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você, acompanho quando você escreve no Estado de São Paulo, sigo seus comentários e como alguém que acredita na força da intelectualidade, na consistência da informação e na importância das pessoas estarem cada vez mais aliadas à melhor evidência, ao cientificismo, eu ainda acredito que o país possa merecer talentos que se predispõem a servir a vida pública, tanto no âmbito informativo, como você faz, em órgãos onde você já participou, e oxalá, quero ver você em posições de liderança que sejam importantes para o nosso país. A relação com o mundo político não é simples, eu já tive a oportunidade de passar por isso e passo sistematicamente, porque quem quer participar desse diálogo necessariamente tem que lidar com esse mundo, né? Mas quem sabe exista aí um amadurecimento para a gente poder contar com pessoas com a tua intelectualidade. Conte com minha admiração, com meu respeito e por minha gratidão por ter aceito participar de uma conversa com alguém que não é da área, mas muito curioso em aprender com pessoas com a sua qualidade. Muito obrigado, viu? Cláudio, eu que te agradeço, é um prazer estar conversando com você. Eu também te admiro muito, né? Eu também não sou da área de saúde, mas acompanho você no trabalho que você desenvolve. Você é uma referência no setor de saúde. Então, para mim também foi um privilégio muito grande estar aqui com você hoje. Eu acho que nós dois, né, podemos ajudar esse país um pouquinho. Com certeza vamos ajudar. Um abraço. Um abraço grande.